Ontem falei sobre o livre-arbítrio do ponto de vista social e do ponto de vista biológico. Hoje falarei sobre o ponto de vista espiritual. A sociedade nos ensina que não escolhemos o país onde nascemos. Nos ensina que não escolhemos os pais com os quais nascemos. Nos ensina que não escolhemos o DNA com os quais nascemos. E aí o livre-arbítrio fica meio capenga, né? Mas a realidade é outra. Nós escolhemos, sim, o país onde nascemos. Nós escolhemos, sim, os pais com os quais nascemos, a família com a qual nascemos. Escolhemos, sim, o DNA com o qual nascemos. Escolhemos tudo isso lá no plano espiritual, antes de nascermos aqui na Terra. Você já assistiu ao filme Soul? É mais ou menos daquele jeito. Tá chovendo filmes trazendo a realidade espiritual, mas infelizmente a maioria das pessoas não consegue perceber. E o que tudo isso tem a ver com o livre-arbítrio? Eu explico já já. Esse é um assunto denso, complexo, que precisaria de horas para ser aprofundado. Eu vou aqui trazer o básico do básico, que é o que dá para falar em 10 minutos, que é o que o vídeo aceita. Eu não vou falar sobre o embate ideológico de Pelágio versus Agostinho. Também não vou falar do embate entre as ideologias de Erasmo de Roterdã versus Lutero. Não vou falar sobre soteriologia, ou soteriologia, como queira. Eu vou direto para os ensinamentos mais modernos. A primeira coisa que precisa ser colocada na nossa cachola, de uma vez por todas, é que uma vida eterna, seja no céu ou seja no inferno, após a morte do corpo físico, isso interessa para um grupo político e religioso. Essa visão não cabe dentro de um Deus Pai e Mãe amoroso e justo, por razões extremamente óbvias, tais quais: você puniria seu filho a queimar por toda a eternidade porque ele errou uma vez, ou porque errou, sei lá, 80 anos seguidos? Eu errei 80 anos que seja, eu vou ter que pagar por isso por trilhões, 4 trilhões, 5 trilhões de anos? Que amor é esse? Não faz sentido. Me dá uma nova chance. A gente faz isso com os nossos filhos. Enfim, essa visão de eternidade esplendorosa, deitado em berço esplêndido, isso é uma visão humana. A gente reencarna incontáveis vezes. Reencarnamos para corrigirmos o que cometemos em vidas físicas anteriores e assim nos elevarmos. Só que antes de uma pessoa reencarnar, ela, juntamente com os seus tutores kármicos, não vou conseguir falar sobre isso agora, analisam as vidas físicas anteriores e aí planejam o que deverá ser feito na próxima, o que deverá ser corrigido na próxima vida, na próxima reencarnação. Ou seja, eu, você, nós, todo mundo, escolhemos o nosso destino. Eu vou colocar aqui um destino entre aspas, é como se fosse a nossa predestinação lá de Calvino. Ou seja, nós escolhemos o que vamos passar aqui na Terra. Porém, o como vamos passar, isso nós não decidimos lá. Isso nós decidimos aqui, durante a ocorrência. E é esse como que chamamos de livre-arbítrio.
Eu vou trazer um exemplo aqui bem simples, que foi o exemplo que o Bashar trouxe. O Bashar é um Essassani, que é uma raça híbrida com nós, aqui humanos da Terra. No plano espiritual, nós escolhemos que, enquanto encarnados, a Belinha tá aqui, enquanto encarnados devemos passar, por exemplo, por um corredor X. Ao encarnarmos, obrigatoriamente passaremos pelo corredor X. Em algum momento da nossa existência aqui terrena, seremos colocados dentro desse corredor. Porém, nós temos o livre arbítrio de passar por esse corredor de diversas formas. Podemos ir rápido, devagar, olhando para as portas, olhando para o chão. Podemos ir felizes, tristes. Ou seja, a estrutura já existe e não muda. Mas a perspectiva de como iremos encarar muda. Nós não criamos a coisa, nós criamos o quê? A experiência. E agora pode ser que dê um nozinho na cabeça, mas eu convido você a voltar nesse ponto que eu vou citar agora aqui em diante. Saca só. Todo mundo existe, mas todos que você experimenta em sua realidade foram criados por você para interagir como um reflexo de você. Volta e escuta de novo isso. Em outras palavras, nós interagimos com alguém através de uma simulação, a partir de uma versão que criamos daquela pessoa dentro da nossa realidade. Volta para ouvir isso de novo. Eu fiquei dias em cima desses pensamentos. É algo complexo mesmo. Caso contrário, nós nem enxergaríamos essas pessoas, elas seriam invisíveis. Tudo é real e tudo é uma ilusão ao mesmo tempo. É real porque existem e é uma ilusão porque houve um acordo pré-estabelecido para que você e o outro interagissem e tivessem a jornada que tiveram. A sua jornada com o outro já estava traçada por escolha sua e por escolha do outro, por consenso mútuo lá no plano espiritual. Porém, como você vai reagir aqui no plano físico é escolha sua, é o seu livre arbítrio. Existe um propósito daquela pessoa ter entrado na sua vida. Sabe qual que é esse propósito? A sua evolução espiritual. Vocês dois combinaram entre si, ó, eu te ajudo com isso, você me ajuda com aquilo. E assim nós dois evoluímos. Isso vale para qualquer tipo de jornada. Aquelas que você considera doce e aquelas que você considera amargas. Tudo está certo. Tudo o que chega foi determinado por sua própria consciência. Para que você, tem marimbondo aqui, para que você pudesse pacificar-se em relação a si próprio. As mágoas e traumas que você viveu foram criados na possibilidade quântica que você escolheu para que você pudesse estar em paz com a sua consciência. Ressignifique esses traumas como necessários, educativos e como escolha pessoal, aproveitando para exercer o perdão com quem cometeu isso, com você. Farei um segundo vídeo sobre tudo isso. Por hora, saiba que aqui nesse mundo físico é tudo um sonho e não há indivíduo além da aparência da consciência.